Vou colocar aqui para gravar. Amém, pessoal? Vamos começar orando, né? Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, nosso entendimento. Senhor, nós queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos fluir em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Senhor, quebra todas as barreiras, quebra, Senhor, todos os grilhões, tudo aquilo, Senhor, que impede de crescer, de avançar, de romper. Isso é o que nós pedimos ao Senhor, Pai, clamamos nesse momento. Pai, venha nos tocar, Pai, de uma forma profunda, porque queremos saber qual é os seus planos, quais são os seus propósitos, o que o Senhor tem, Pai, nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor irá fazer, Pai, em nós, sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui dentro desse propósito, ministrando aqui uma palavra. Estamos aqui junto com o pastor Ivan. E o tema dessa noite é o tema Quem a Bíblia diz que eu sou e quais os propósitos de Deus para mim. Então vamos lá. Está aqui comigo o pastor Ivan. Pastor Ivan está aqui conosco. Chega mais perto aí, pastorzão. Graças e paz, povo de Deus. Se apresenta para a gente aí, pastorzão. Pronto, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, para junto conversarmos um pouco sobre esse assunto que é tão importante para as nossas vidas, né? E acredito que Deus estará falando aos nossos corações nesse dia de hoje, um assunto que é de extrema importância para as nossas vidas como cristão, e é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Eu sou o pastor Ivan, e hoje o Senhor nos agracia com essa oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos junto, né, conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Já há alguns anos o Senhor tem nos chamado para estar operando com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra, né? E hoje aprove o Senhor nos trazer aqui para, junto com o pastor Wesley, estar conversando sobre esse assunto. É uma alegria estar com vocês. Vocês estão vendo e ouvindo bem, pessoal? Dá um alô para a gente aí, se vocês estão vendo e ouvindo bem a gente aí, tanto no Google Meet quanto no Instagram. Estão vendo e ouvindo bem? Sim. Aleluia. Maravilha. Então vamos dar continuidade aqui, queridos. Dentro desse tema, pastor, um tema extremamente importante, eu creio que está dentro dessa categoria, dentro do assunto que se diz a respeito à identidade, né? Exatamente. Identidade. A identidade está relacionada àquilo que nós somos, e o propósito está relacionado àquilo que nós fazemos, acredito assim. E como é que é isso? A pergunta que nós estamos fazendo hoje é: quem a Bíblia diz que eu sou e quais os propósitos de Deus para mim? É um propósito só? São vários? Como é que você entende isso e compartilha com a gente aí esse assunto? Bom, povo de Deus, é importante sempre a gente começar e partir do ponto de vista bíblico, né? O que a Bíblia diz que eu sou? Essa pergunta ela está relacionada à nossa identidade, e a Bíblia sempre vai ser a nossa base,
de onde nós vamos estar fundamentado para desenvolver a nossa vida cristã como pessoa, né? Então, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E mais ainda, acredito que a Bíblia ela é esse manual, né, que Deus gerou para nos orientar. A Bíblia, ela contém os princípios que nós precisamos para desenvolver a nossa fé, e tudo precisa ser baseado em cima das Escrituras. Então, ela é o nosso fundamento. A Bíblia, ela é o nosso guia, né? Então, é a partir dela que nós começamos e desenvolvemos a nossa caminhada. Bom, para compreender o que a Bíblia diz que eu sou, né, nós vamos precisar analisar alguns textos, como, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, né, lá diz o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Romanos, capítulo 8, verso 17 e 18, né, vai dizer que nós somos filhos, que nós somos herdeiros de Deus e que nós somos co-herdeiros com Cristo, né? E de acordo, sendo assim, então, de acordo com a Bíblia, o ser humano é uma criação de Deus, feita à sua imagem e à sua semelhança, com um propósito claro, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas existe um texto muito interessante que eu gosto e que define bem o que a Bíblia diz que nós somos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, lá vai dizer o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Bem, pastor? Ok. Glória a Deus. E vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa formação tricotômica que somos nós, né? E poder entender o propósito de Deus para nós a partir disso. Qual é o nome, pastor? A gente tem que falar em línguas assim para falar esse nome difícil. Tricotomia. Isso. Existem diferentes linhas de pensamento teológico em relação a essa temática? Bom, Tem que falar para ele. é o seguinte, a gente precisa olhar para a nossa Constituição do ponto de vista bíblico, né? Eu sei que existem muitos pensamentos a respeito disso, mas eu quero partir a partir desse ponto aqui, né, e ficar com aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos, de fato, um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E cada uma dessas partes que compõem o nosso ser foi criado, idealizado, pensado pelo nosso Senhor e com funções específicas, não é? Então, cada uma dessas partes, ela tem a sua finalidade, ela tem a sua razão de ser e ela tem o seu objetivo. E a partir disso, a gente pode começar a compreender a nossa formação, a formação da nossa identidade, e assim também perceber quais são os propósitos de Deus para a gente, né? E nesse processo, a gente precisa olhar para as Escrituras e compreender o que ela diz a respeito de nós mesmos, né? Eu acredito que a Bíblia, o Senhor, quando nos criou, ele cria também esse manual, e esse manual é o manual para quem quer entender a si mesmo. Tudo que existe, existe a partir de um certo ponto, e existe a partir da ideia, né, da criação de alguma coisa. Nada existe por acaso. Existe por causa de uma finalidade, existe por causa de uma razão, um objetivo. E quando Deus cria o ser humano, ele também cria o ser humano com objetivos específicos, né? Ele cria o ser humano com propósitos específicos. Se pegarmos qualquer objeto que seja, vamos, né, analisar algo aqui, pegar algo bem simples aqui, né? Aqui nós temos aqui um copo com água. Nós temos um copo. O idealizador desse copo, ele não simplesmente criou ele e depois pensou nas razões para que ele ia servir.
Na verdade, ele pensou antes, ele idealizou antes, ele, enfim, arquitetou antes, forma, como iria ser, e o objetivo para a criação disso. Então, quando Deus, de acordo com as Escrituras, pensa e idealiza criar o ser humano, ele também já revela o seu propósito, ele também já estabelece as razões para essa criação, e desde a nossa formação, ele vai nos dando, através das Escrituras, luz, para que possamos compreender quem somos, e não apenas quem somos, mas quem somos em Deus, e a partir daí compreender qual o seu propósito para as nossas vidas, não é mesmo? Então, assim, o ser humano, o Senhor idealizou para que ele fosse um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Quais são os objetivos de Deus nos criar assim, sendo um ser tricotômico? Por que o Senhor nos cria um espírito, né? Ele nos cria um espírito para que então pudéssemos ter um relacionamento com ele. O Senhor, de acordo com as Escrituras, não se relaciona com matéria, o Senhor não se relaciona com outra coisa, não se relaciona com a alma, o Senhor não se relaciona com o corpo, ele se relaciona com o espírito. Então, para que o ser humano pudesse ter um relacionamento com Deus, o Senhor o criou sendo um espírito. Diz alguns textos bíblicos, por exemplo, que o Senhor procura os adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Toda a criatura, todo ser que foi criado, o Senhor criou segundo a sua espécie, né? E quando o Senhor idealiza o ser humano, ele também o cria dessa mesma natureza, segundo a sua espécie, para que esse ser humano pudesse ter um relacionamento com ele. Então, a ideia do Senhor em nos criar um espírito, sendo um espírito, para que pudéssemos ter um relacionamento com ele. Olha, eu vejo assim, pastor, que nós estamos numa geração com muita informação, Sim, mas com um vazio existencial tremendo. Porque quando nós falamos sobre essa questão de identidade, hoje as pessoas elas não sabem mais quem são. exato. Elas possuem muitas coisas, geralmente fazem muitas coisas, mas não tem um destino, não tem uma... E eu falo até mesmo dentro da igreja, né? Então, uma das coisas que eu até coloquei, Sim. que nós iremos falar aqui, perguntando: você já teve, ou tem, ou conhece alguém que tem crises existenciais? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E se você entender isso aqui, entrar dentro do seu espírito, se você entender, pegar essa convicção, o que vai acontecer? Essas crises elas vão desaparecer. Então, a partir desse entendimento, a partir desse posicionamento que você vai tomar aqui, uma postura, ela tem que surgir, tem que ser diferente. Então, pastor, como resolver essa questão desse vazio existencial, dessas crises existenciais que até mesmo dentro das igrejas muitos crentes têm? Em nome de Deus. Pois pronto. Esse vazio que existe no interior de cada um de nós, eu entendo que é um anseio, uma necessidade, né, do próprio Cristo. Somos criados um espírito, e essa parte do nosso ser, ela possui uma necessidade, que é a necessidade de se relacionar com Deus, não é? Então,
no Espírito, nos relacionamos com o Senhor. E todas as necessidades existentes no nosso ser, seja a nível de espírito, de corpo e de alma, elas foram criadas para serem supridas por Deus ou por aquilo que vem dele mesmo. Então, essa parte do nosso ser é a parte que nos permite ter um contato mais profundo com o Senhor. Nos relacionamos com Deus através do Espírito. E existem necessidades espirituais no nosso interior que clama por Deus, né? Então, se a gente olhar para ao nosso redor, na sociedade, nós vamos encontrar as pessoas sempre em busca de algo, sempre em busca de um ser para adorar, né? Uma pergunta que eu faço: por que existe tantas igrejas cristãs? Por que existe, enfim, tantos segmentos religiosos? Por que aqueles homens ali, lá no Oriente Médio, pertencente à religião muçulmana, alguns mais radicais, eles se transformam em homens-bombas e saem por aí fazendo o que faz, né? Porque existe tantos terreiros. A razão é uma só. A razão é porque o espírito do ser humano, o ser humano tem uma necessidade de adorar um ser superior, de se relacionar com Deus. Então, quando a gente não conhece e não sabe o caminho para fazer isso, nós vamos fazer de acordo com o que a gente aprendeu, né? Nós nascemos em uma cultura, nós nascemos em uma sociedade, e querendo ou não, essa sociedade, a maneira e o estilo de vida que a gente vive é influenciado por tudo aquilo que a gente vem aprendendo, não é? É nesse tempo de vida que a gente tem. Então, as tradições, elas imprimem, às vezes, esse costume, as culturas que vêm e que formam quem a gente é, a sociedade onde a gente vive, né, ela está mergulhada e carregada por traços que vêm de seus antepassados, e isso acaba gerando em nós, né, costumes, enfim, influencia de fato quem somos, não é? Mas nós fomos criados para ser suprido por Deus, e esse espírito, o espírito do ser humano, tem uma necessidade de Deus e clama por Deus. Então, quando não descobrimos, não sabemos o caminho correto para isso, para fazer isso, ele vai fazer do jeito que achou, do jeito que aprendeu, do jeito que recebeu, né, dos seus antepassados, e vai viver em busca de saciar essa necessidade, né, que existe lá no teu espírito, que é a necessidade de se relacionar com Deus. Então, todos nós nascemos com isso. Todos nós nascemos com essa luz lá dentro do nosso interior, e isso vai fazer com que a gente, de alguma maneira, busque adorar um ser superior. Nós só precisamos, então, descobrir, né, o caminho para a gente estar fazendo isso. E esse caminho é Jesus, né? Esse caminho, disse o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é? Então, é mais ou menos por aí. Você está falando sobre a questão de cultura, né? Das coisas que são passadas de pai para filho, dependendo de onde nós nascemos, como nós somos ensinados, como nós somos doutrinados, nós passamos a fluir nisso, né? Eu entendo isso. O seguinte, que nós falamos das questões da vida humana, ela sempre é impulsionada daquilo que é invisível para o visível, né? Então, eu entendo que um espírito, ele vai gerar toda uma instrução. Essa instrução, ela vai gerar os pensamentos. Esses pensamentos consolidados vão determinar uma ação. Essa ação repetida, ela vai se tornar um hábito, o hábito vai se tornar uma cultura, e essa cultura, ela se consolidando, ela vai, no final, honrando alguém. Pode ser a Deus ou pode ser outras deidades. Isso
me lembra um pouco dessa questão de Salmos, capítulo 115, que fala: tornem-se semelhantes a eles aqueles que o adoram, né? Aqueles que os fazem e o adoram. Exatamente. Então, o papel da adoração ali, né, acaba que a função final, o resultado final dessa contemplação, dessa adoração, dessa entrega, ela vai me fazer parecida com aquilo que eu busco, não é verdade? Exatamente. Então, quando eu vejo o homem se distanciando, adorando coisas, adorando pessoas, se afastando do propósito original do qual ele nasceu, ele acaba sendo deformado na sua identidade e ele acaba destino final dele acaba sendo complicado, né? Essa é uma verdade, né? Porque de fato a cultura, a maneira como o estilo de vida que a pessoa leva, os traços, né, daquilo que de fato ela foi influenciada, de como ela foi influenciada, e isso desvirtua a pessoa do caminho e do propósito pelo qual Deus havia criado a pessoa para ser e viver. Então, quando Deus idealiza o ser humano, ele também já coloca, né, no interior do ser humano essas necessidades que só podem ser preenchidas por ele ou por aquilo que vem dele. Então, de uma maneira bem simples para a gente poder compreender isso tudo, é a gente entender, de fato, né, que nós somos esse espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, né? Como eu falei, o espírito é essa parte que nos permite comunicar-se com Deus. É através do espírito que nós nos comunicamos e nos relacionamos com o Senhor, por meio da intuição, né, os conhecimentos e as revelações do próprio Deus através do Espírito Santo vêm se manifestando a nível de espírito. Mas somos formados também, né? Possuímos uma alma e habitamos no corpo. Essa terceira parte é a parte que nos faz comunicar com Deus. Porém, o nosso corpo é a parte que nos permite comunicar e se relacionar com tudo aquilo que é físico, não é? E a nossa alma, ela é a sede do nosso eu, é a alma que imprime cor, né? E que dá um autoentendimento para nós mesmos de quem a gente é. E tanto no espírito, na alma e no corpo, o Senhor coloca ali necessidades e anseios que só podem ser preenchidos por ele ou por aquilo que vem dele, não é? Então, quando a gente perde nessa caminhada nossa, seja por meio das culturas, seja por meio do estilo de vida que viemos aprendendo, né? A gente acaba saindo desse propósito e não conhece, de fato, o propósito que Deus tem para a gente. A nossa alma, ela é composta por 3 elementos, né? Mente, vontade e emoção, não é? Então, o Senhor coloca na nossa alma esses elementos com funções específicas. Então, nesse processo de caminhar, conhecendo quem eu sou, para que a gente tenha, então, essa identidade formada nele, nós vamos precisar entender isso de uma maneira prática, não é? A primeira função da nossa alma é a nossa mente. É ela que processa todo o conhecimento, seja ele natural ou espiritual. É ela que processa todo o entendimento que vem de Deus. Seria um raciocínio ou seria algo diferente do raciocínio? A mente, ela é a capacidade que a gente tem de aprender, né? Então, é a capacidade que a gente tem de aprender. E o Senhor, quando nos colocou a mente na nossa alma, ele tem uma função específica para isso, né? É através da mente que a gente aprende. Então, qual é a função da mente na nossa alma? Aprender sobre Deus. O objetivo de Deus era que nós tivéssemos um aprendizado da pessoa dele. E é nessa mente que vai processar isso. Porém, o ser humano, depois da queda, acontece que ele perde essa capacidade, né? Então, após a queda, o ser humano ele deseja aprender, ele quer aprender tudo e qualquer coisa, menos conhecer sobre Deus.
Então, a tarefa agora de conhecer sobre Deus é uma tarefa que exige esforço, que exige dedicação, que exige persistência. Porque, naturalmente, o ser humano quer conhecer tudo e qualquer coisa. Então, quando Deus coloca no nosso interior, lá na nossa alma, a mente, a capacidade para aprender, e agora essa capacidade ela está desalinhada daquilo que o Senhor havia projetado no início, né? Então ele deseja agora, isso vira uma bagunça, ele deseja agora conhecer tudo e qualquer coisa, menos a Deus. Conhecer a Deus agora precisa ser por esforço, né? Por meio de uma dedicação, né? Então, mais ou menos por aí. Hoje eu vejo também uma questão assim, as pessoas querem conhecer a Deus, Sim, ou elas querem se elevar espiritualmente, né? Então, nós vamos vendo que as pessoas elas vão usando alguns artifícios, exato. elas vão usando alguns amuletos, elas vão usando a base da religião. E nós vamos vendo, por exemplo, o conceito da nova era, por exemplo, Sim, é juntar todas as religiões nossa, numa só, e com aquela ideia, né, de que todos os caminhos levam a Deus. sim, E aí, uma série de conhecimentos filosóficos. Então, eu passo a ver isso dentro da igreja, né? Um evangelho muito filosófico e pouco prático. Então, cheio de ideias, cheio de retórica, coisa linda. Mas você vai ver para a vida, para o caráter, para as escolhas das pessoas, 2, 3, 4 casamentos, exato. né? Então, assim, muito conhecimento e pouca prática também, ou uma prática deturpada em cima de um conhecimento. Então, eu fico vendo assim que as pessoas também, muitas vezes elas conhecem a Deus num nível intelectual, Sim, no nível profissional. Então, conheço, não sei nem se eu posso falar que é um profissional da fé, sim, é, ou de fato uma pessoa que vive, anda com Deus, para conhecê-lo no espírito e na verdade. sim. Essa é uma questão interessante, porque, assim, existem pelo menos dois tipos de conhecimento que pode ser observado. O conhecimento natural e humano, que é um conhecimento que qualquer pessoa pode adquirir, né? Basta estudar e ir atrás das informações. Mas uma coisa interessante é que esse conhecimento ele muda apenas o nosso intelecto, né? Ele muda apenas a nossa capacidade intelectual. Não gera uma transformação em si, né? Então, o outro nível de conhecimento é o conhecimento que vem de Deus, né? Esses conhecimentos eles são processados através da nossa mente. Aqueles que se entregam a Cristo, eles recebem também da parte de Deus a capacidade para poder entender coisas espirituais, entender, né, do reino espiritual. Mas esses conhecimentos eles se processam a nível da nossa mente. A nossa mente e a nossa alma é que faz o processamento desse conhecimento, não é? E esse conhecimento que vem de Deus, ele nos ajuda a alinhar a nossa caminhada com aquilo que é vontade de Deus, com aquilo que é propósito do Senhor, né? Com aquilo que é vontade do Senhor. Então, esse conhecimento ele vai nos ajudar nos livrando de muitas coisas. Por exemplo, Jesus mesmo, acho que em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus, numa conversa que ele está tendo com dois grupos de homens, e a um desses grupos ele diz o seguinte: vocês erram porque não conhecem as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eram homens que conheciam a lei. Eram homens que tinham um certo nível de intelectualidade bem maior do que a grande massa da população naquela época, né? Tanto que eles eram conhecidos ali como mestres e doutores da lei, né? Então, assim, esse conhecimento ele não tem a capacidade de alterar, de mudar, de nos transformar.
né? Fazer com que sejamos pessoas mais parecidas com Jesus. Também tem também aquela palavra que diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandecesse à luz do a Evangelho, luz do Evangelho. não é? Há um nível de cegueira também, até por conta do outro tipo de conhecimento. Sim, Hoje, pastor, inclusive, tem aquela questão, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, há um apelo muito grande para aquela questão, assim, você precisa se conhecer. Sim. Então, como é que a pessoa ela pode, de uma maneira muito sutil, né? Sim. Ao invés de conhecer, é uma linha muito fina, né? Sim, exatamente. Ao invés de conhecer a Deus, ela entra dentro de si mesma, buscando respostas, não é? Buscando respostas. Não, a resposta está dentro de você. Como é que é isso, hein? Pois é. Então, essa é uma questão mesmo, assim, interessante, porque, assim, quando a gente busca preencher, né, esse vazio, essa necessidade que temos de conhecer, não é? De conhecer não qualquer coisa, mas conhecer o Senhor. Há uma necessidade urgente de conhecermos o Senhor. Quando a gente não entende ou não conhece de fato os meios para crescermos no conhecimento do Senhor e nos voltamos para nós mesmos, para as nossas próprias forças, ou seja, nós estamos tentando dar resposta, nós estamos tentando preencher, nós estamos tentando saciar esse anseio. Por que o ser humano está sempre em busca de respostas? Né? Olhando para si mesmo, buscando através dos seus esforços. É só uma inversão de princípios. Ao invés da gente buscar diretamente na fonte, que é Jesus, na fonte que é o Senhor, que é a sua palavra, nós vamos buscar em nós, vamos buscar em outras coisas, e isso acaba só, enfim, nos deixando cada vez mais ociosos, porque não conseguimos ter a resposta que precisamos. Quando a gente entra, por exemplo, no universo do desenvolvimento pessoal, né? Sim. O coach, hoje tem até uma expressão da teologia coach, né? Eu vejo assim que há uma exploração muito grande dessa expressão da alma. Sim. Sua alma, né? Exato. E aí eu lembro também de um livro de Watchman chamado O Poder Latente da Alma. Sim. Onde fala, né, sobre essa expressão da pessoa, ela agir muito nessa questão anímica, almática, muito ali. Não seria esse conhecimento, um conhecimento deturpado, um conhecimento que me afasta de Deus? Aí eu lembro lá de Salmos 19 que fala que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Então, se a alma ela tem necessidade de ser restaurada, é porque ela foi danificada. Então, existe conhecimento que danifica? Existe conhecimento que edifica? Existe conhecimento que danifica. Todo conhecimento que não vem do Senhor, ele não vai contribuir para um realinhamento dessa alma. Essa alma ela foi desordenada lá ainda quando o homem, então, decidiu caminhar desligado de Deus. Né? Vamos voltar aqui e fazer uma pequena dinâmica aqui para a gente compreender isso de fato. Quando o Senhor idealiza a criação do ser humano, ele tem um propósito para isso. Não é? Então, quando ele nos cria esse ser tricotômico, corpo, alma e espírito, cada uma dessas três partes tem uma função específica. Né? Comecei falando, o espírito é a parte que nos faz comunicar com Deus. O corpo é essa parte que nos dá, que nos permite ter relacionamento com tudo aquilo que é físico e aqui, material. E a alma é essa sede do nosso eu que nos dá um auto-entendimento de quem nós somos. E aí, para poder compreender isso, nós vamos precisar compreender essas coisas, alinhando o nosso ser com os princípios da palavra, com aquilo que o Senhor mesmo projetou para que a gente fosse. Né? Então, vamos aqui trabalhar a questão da alma em si, os três elementos que compõem essa alma.
O primeiro deles é esse que a gente vem falando, né, que é a nossa mente, né? Então, essa mente, ela foi nos dada para conhecer a pessoa de Deus. Ela quer conhecer tudo e qualquer coisa depois do pecado, menos a Deus. A segunda parte da nossa alma, e que é importante também a gente falar aqui, é a nossa emoção. Ela foi dada na alma para a gente amar a Deus. Mas depois do pecado, depois da queda do homem, esse homem também ficou desordenado na maneira de amar. Ele quer amar tudo e qualquer coisa, menos a Deus, né? E a terceira parte que compõe a nossa alma é a nossa vontade. A nossa vontade é como se ela fosse a juíza da casa, ela que decide todas as coisas. Então, se eu decido ir, voltar, fazer, não fazer, isso é vontade. Se eu choro, tem alegria, tristeza, raiva, ódio, isso é emoção. E com a mente a gente aprende, né? Tudo que se processa. Então, a gente só precisa agora compreender como isso funciona alinhado à vontade de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano perfeito. Nas suas três dimensões, espírito, alma e corpo. O pecado entra num dado momento da história e esse homem agora ele morre no espírito para Deus. Morrendo no espírito para Deus, o seu corpo e a sua alma o seu corpo fica afetado e a sua alma fica desordenada, né? Então o homem agora ele passa literalmente a ser um ser almático, corpo e alma. Corpo e alma. Essa natureza pecaminosa, ela foi impregnada no nosso corpo, no corpo, né? Ainda lá no ato da desobediência, quando esse homem cai. Então, esse corpo tem as suas manifestações através dos frutos que ele gera. Lascívia, enfim, todos os frutos da carne. Gálatas 5, 19 e 21 ali, né? Exatamente. São os... Exatamente. Os frutos da carne. Então, essa carne agora, essa natureza, quando falamos carne, falamos natureza desligada de Deus. Então, essa natureza, ela vai gritar por essas coisas. E ela passa a governar toda a nossa alma. Não é? Eu poderia falar, por exemplo, que essa vida na carne seria a vida da alma sem a direção do Espírito, ou não? Na verdade, é a vida natural. O apóstolo Paulo, certa vez, disse algo interessante. Que ele, contudo, né, se o homem exterior se corrompe, o interior, todavia, se renova. Né? Então, ele fala de duas naturezas aí. Uma natureza espiritual, uma natureza divina, e uma natureza humana, caída, desligada de Deus. Não é? Então, a gente possui essas duas naturezas que brigam constantemente. E quando o ser humano peca, que morre no espírito, morrer no espírito não é morrer literalmente, é estar separado da comunhão com Deus. Então, esse ser humano agora, ele é governado pela sua natureza pecaminosa que reside no corpo. Essa alma que precisava estar alinhada com Deus, obedecendo, caminhando nesse trilho, né, em conformidade com o propósito que Deus havia criado, agora ela está literalmente sendo influenciada pela vontade da nossa natureza humana caída e desligada de Deus, e o ser humano, então, vive nesse patamar, apenas corpo e alma, né, em relação às coisas dos céus. Quando a pessoa ela fala assim, pastor, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho... eu não sei por onde começar. Assim, como que essa pessoa poderia sair de dentro desse processo de crise e começar a dar os pequenos passos em direção a essa identidade confirmada, sedimentada na palavra, de uma forma prática, assim? O que a pessoa pode fazer hoje para que ela consiga começar a viver isso? Ela precisa hoje buscar mecanismos e meios
para compreender em Deus quem ela é de fato e quais são os propósitos de Deus para ela, né? Então, se hoje eu entendo que eu sou um espírito e a função desse espírito é adorar a Deus, é ter um relacionamento com Deus, né? Mas possuo uma alma que está totalmente desordenada. O que é preciso acontecer para que a pessoa, então, saia disso? Em primeiro lugar, é preciso haver uma conversão, um reconhecimento do senhorio de Jesus. Porque quando nos voltamos para Deus, reconhecendo a Deus, confessando a Ele, Romanos capítulo 10, né, 9, 10, 10, 9, né, vai dizer, se confessar com a tua boca e crer com o teu coração, você é salvo. Então, quando nós tomamos essa decisão baseado enfim, tomamos essa decisão, né, baseado nessa fé, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, uma coisa interessante acontece com a vida da pessoa. Esse espírito que agora estava morto, ele é literalmente religado a Deus novamente, não é? O espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, então, no momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus se une ao espírito da pessoa novamente, e agora as coisas começam a se realinhar novamente, não é? A alma vai começar a funcionar da forma como que Deus havia criado ela para funcionar. O 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 17 diz que aquele que se une ao Senhor torna com ele um só espírito, né? Então agora, esse homem que estava desligado de Deus, ao se voltar para Deus, a sua alma começa a entrar agora num processo de transformação e vai começar a se realinhar novamente com os princípios e as vontades do Senhor. Começa com a renovação da nossa mente, né? A alma, está dentro da esfera da alma. Esfera da alma. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá no livro de Romanos, capítulo 12, 1 e 2, né? Ele começa ali dizendo, olha, eu rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que vocês se apresentem. Apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz algo interessante, e não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, né? Então, se o inimigo trabalha para cegar o entendimento das pessoas, através desse realinhamento, entregando a sua vida para Jesus, buscando, né, a vontade dele, logo isso vai contribuir para esse realinhamento, né? Então, o ser humano, ele se volta para Jesus, nasce no Espírito para Deus, se une com o Espírito de Deus, e agora a sua alma que estava desordenada, ela começa a passar por um processo de transformação. O Espírito de imediato, quando ele crê, ele já está pronto e ligado com Deus. Mas nós temos uma alma que ainda está ferida e um corpo que ainda é um corpo que não vai mais servir, vamos dizer assim, né? E ele vai precisar ser controlado. Então, essa alma, ela vai passar por um processo de transformação durante o tempo de vida que a pessoa tem, e esse corpo ele vai precisar ser governado, né? Dominado, crucificado. Então, é mais ou menos dessa maneira que as coisas vão se realinhando. E essa pessoa agora, com a sua mente sendo transformada, renovada, cheia do conhecimento que vem de Deus, pelo Espírito de Deus, né, ele começa a se realinhar. A sua alma começa a ser transformada e agora, com esse relacionamento com Deus através do Espírito, ele tem condição de tomar essa decisão, governar as suas vontades, dominar essa carne. De forma prática, assim, seria a primeira coisa, entregar a vida para Jesus e estar pronto para ser governado por ele. Exato. Então, se eu entendo que ele governa, ele manda. Isso Exato. vai me custar algo. Exato. A minha vontade. Outra vez, esfera da alma. Isso vai me custar as minhas emoções. Tem que levar para a cruz também, pastor. Não é muito difícil, não, esse negócio? Como é que é isso? Rapaz, isso é interessante. Quando você começa a ser preenchido
nas suas necessidades por aquilo que vem de Deus, isso começa a ser prazeroso. Já não é mais um peso e nenhum cansaço, né? Dispensar tempo para poder conhecer o Senhor. Então, isso começa a ser prazeroso. E as nossas vontades naturais, elas vão dando lugar, né, ao nos realinhar com a vontade de Deus, as nossas vontades naturais, elas vão saindo, elas vão dando lugar, né, a esse novo homem que está surgindo, a esse novo caráter gradual, que está sendo formado. Isso é gradual, porque começa no dia que nós entregamos a vida para Cristo, só vai terminar quando formos para Ele. A cada dia vamos precisar nos converter, a cada dia vamos precisar nos arrepender, a cada dia vamos precisar. Conversão não é só no dia do meu... Não foi só lá em março de 2005, não? Não, conversão tem que ser todo dia. É todo dia. Todo dia. Entendi. Conversão tem que ser todo dia. Todo dia nós precisamos nos converter, mudar a nossa rota, né? De repente você está numa direção que, enfim, você percebeu que aquela direção ali não é a direção que o Senhor deseja que você caminhasse, então é necessário fazer uma conversão, né? Ela é contínua, então vamos estar constantemente aprendendo e mudando o nosso ser, para que o nosso estilo de vida, então, seja alinhado com aquilo que Deus deseja e sonha e espera a cada um de nós. Eu estava falando, pastor, a respeito de hoje pela manhã, compartilhando com os irmãos sobre essa expressão, por exemplo, de cura e de libertação. Sim. A verdade, ela também liberta, ou ela liberta, né? Ela é a base da libertação ali, a verdade. O que eu entendo sobre esse processo de cura, né? Cura da alma, cura interior, né? Eu vejo que ela está muito interligado, está muito relacionado, por exemplo, em identificar, mapear, assim como uma cidade, né? Ela precisa ser mapeada, precisa fazer um raio-x ali da questão, né? Levantando as problemáticas, depois levantando um plano de ação e, de fato, agindo naquilo ali para que possa funcionar. Eu entendo o seguinte, que quando nós falamos dentro desse processo da alma, do corpo e do espírito, o espírito unido ao espírito do Senhor, agora, como a luva de Deus dentro de mim, né, movendo para onde Ele quer, trabalhando onde Ele quer. E aí eu vejo, principalmente, a ação de fazer com que parte da minha vida, relacionado a essa questão da vontade, da mente e das emoções, ficarem de acordo com a palavra, reconciliando com a palavra. Eu entendo o seguinte, que as partes onde eu ainda estou ferido e preciso de cura e preciso de libertação, está relacionado às partes onde a palavra não funciona na minha vida ainda. Sim, essa é uma questão interessante que você falou em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade aí saber? A pergunta que eu faço quem liberta? Quem liberta? É a palavra. Sim. É a verdade. Quando esse poder libertador pode ser acessado? Não é? O próprio texto vai dizer para a gente. A verdade, ela é verdade desde sempre. Desde sempre ela é verdade. Quem que é essa verdade? Essa verdade é Cristo. Tem um nome, é uma pessoa. É Cristo. Não é? E aí temos uma outra questão que é, se o Filho nos libertar, verdadeiramente é uma condição, né? É uma condição. Então, o que acontece? O problema, olha, voltamos de novo para a questão da alma, né? O problema é que a gente precisa acessar esse poder. Eu poderia dizer o seguinte: Jesus é o poder, a palavra é o poder que liberta. Mas esse poder, ele só pode ser acessado se. Veja bem o que João 8:32 vai dizer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso tem um processo. Lidar com essas coisas todas tem uma distância. A distância do conhecimento da verdade.
Então, é certo que precisamos fazer, sim, voltar a lembrar, né, ir atrás das raízes e lidar com as raízes. O processo de libertação não é lidar com os sintomas, é lidar com raízes. As raízes do problema. Se tem uma situação, enfim, você vai lá e retira a raiz, ela não dá mais fruto. Se arranca pela raiz. Se arranca pela raiz. Arranca pela raiz, né? Maravilha. Então, nós já sabemos aqui, conhecemos que a função do Espírito é essa questão da comunhão, religar a minha comunhão com o Senhor novamente, né? Exato. A função da alma ali está relacionado à questão da vontade, das emoções e da mente, e o corpo está relacionado a interagir com as coisas da terra, né? Então, nós podemos ver ali os sentidos, né? Isso. Sensação, Através dos 5 sentidos. locomoção e... tato, visão, paladar e audição, Exatamente. né? E o olfato. São os mecanismos que existem no nosso organismo, no nosso corpo, que nos faz perceber tudo ao nosso redor e nos dá a condição de podermos nos relacionar com tudo aquilo que é físico. Maravilha. E quais são os pontos práticos ali, vamos dizer assim, para que eu possa ter o meu espírito do jeito que Deus planejou que ele fosse hoje? Qual é o passo que depende de mim para, de uma forma assim, se eu pudesse resumir, sei lá, em uma ou duas frases, Como? O espírito, ele funcionar da forma que Deus criou para que ele funcionasse. Pronto, não é? Eu sei que Deus vai fazer tudo menos a minha parte. Qual é a minha parte? O que eu devo fazer de forma prática? De forma prática para a gente, para funcionar. Então, assim, nós precisamos hoje ter esse entendimento claro de quem a gente é. Porque olhar para isso, nós vamos perceber que nós estamos falando de identidade. Eu fui criado, aí a gente entra para a segunda parte aqui, né, daquilo que foi proposto no início, que é a questão do propósito de Deus. Então, é olhar para a minha formação, né, espiritual, alma e corpo, observando através da Bíblia qual o objetivo que Deus tinha para isso, qual a finalidade que Deus tinha em mente ao construir, ao criar o ser humano, né? Então, a gente vai observar lá, por exemplo, quando Deus abre a boca pela primeira vez para falar a respeito da criação do ser humano, nós vamos perceber que ele também já revela, né, quem esse ser humano seria e qual seria o objetivo, a razão para a existência dele. Então, quando Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Senhor já está dizendo qual era a finalidade, a razão para a existência desse homem. Então, ser semelhante a Deus, possuir a imagem de Deus, fala de dois atributos que só existem no ser humano e no próprio Deus. A semelhança e a imagem fala de caráter e de personalidade. Né? Fala de caráter e de personalidade. Então, eu preciso sim ser parecido com Deus no meu caráter. Eu consigo fazer isso sozinho? Eu preciso de ajuda para construir? É importante termos ajuda. Não é? O discipulado ajuda? O discipulado é essencial e é uma ferramenta extraordinária para isso. Exatamente para isso. Então, o Senhor ele nos cria para uma finalidade, ser parecido com Ele. Você vai ver que Deus cria todas as coisas segundo a sua espécie. Com o ser humano não seria diferente. Para se relacionar com o homem, Deus criou no ser humano um espírito. Gênesis capítulo 2 e o verso 7 diz que o Senhor o tomou do pó da terra e fez ali um boneco de barro sem vida, mas ele assopra o fôlego de vida naquele boneco. Quando o Senhor assopra, ele está assoprando o fôlego, o espírito,
E esse boneco de barro agora passa a ser alma vivente. Passou a ser alma vivente, né? Foi transformado em uma pessoa. E o Senhor cria esse ser humano com um propósito. Então, um propósito de adorá-lo. Temos essa necessidade no espírito. Vou finalizar essa parte para a gente ir para outra aqui rapidinho. Temos necessidade espiritual, necessidade a nível de alma e necessidade a nível de corpo. Todas essas necessidades, elas são boas e perfeitas no seu princípio, não é? São boas e perfeitas. O problema é como nós vamos saciar essas necessidades, seja a nível de espírito, de alma e de corpo, não é? Então, como nós vamos saciar isso? Elas foram feitas para ser saciada em Deus ou por aquilo que vem dele. Então, agora, o ser humano caído, desalinhado com a vontade de Deus, ele vai tentar suprir esses anseios nas coisas, nas conquistas, vai tentar suprir esses anseios, enfim, em todo tipo de coisa que ele puder fazer. Não é? É uma busca constante para preencher esse espaço e não consegue, porque ele foi feito para ser preenchido por Deus ou por aquilo que vem de Deus, no espírito, na alma e no corpo. Se a gente observar Jesus, nós vamos observar que, e o inimigo, ele sabe, se preciso for, ele espera 80 anos para poder pegar uma pessoa. Ele sabe quais são os pontos fracos nossos. E ele observa. E no momento exato que ele observa uma dessas necessidades, seja ela a nível de corpo, de alma ou de espírito, ele se manifesta. E às vezes não é suficiente só você jejuar e só você orar. Eu aprendi nas escrituras que existem castas de demônios que só pode sair com jejum e oração. Jesus falou sobre isso. Certa vez os discípulos foram tentar expulsar, não é? Um espírito maligno e tomou uma surra. Chegaram para Jesus, disseram, Senhor, e Jesus disse para eles, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas existem outras classes de demônios que não é suficiente só o jejum e a oração. O jejum e a oração é a ferramenta que a gente precisa para combater esse tipo de espíritos malignos. Ele não se manifesta, ele fica observando, analisando o seu momento de necessidade para ele sugestionar. Então ele se aproveita de um momento de fraqueza. De fraqueza. Lembra que Jesus está na mesa com os discípulos e disse, olha, Satanás colocou no coração de Judas o trair Jesus. Encheu o coração de Judas ao trair Jesus. Pedro também. Até a sexta-feira, não foi? Deixou encher o coração. Encheu o coração, mentiram. Né? Então o inimigo ele sugestiona, ele não pode perceber o que está na sua cabeça, no seu pensamento, mas ele pode sugestionar, ele pode induzir para enganar. Ele pesca com um anzol que a pessoa... Exato. Vamos pegar Jesus aqui como exemplo para isso. Vamos pegar Jesus aqui. Jesus é batizado e ele vai para onde? Para o deserto. O Espírito leva ele para o deserto. E ali no deserto, Jesus, ele jejuma 40 dias e 40 noites. E eu creio, pelas Escrituras, que todos os dias ele foi tentado pelo maligno. Não só no último dia. Mas em um momento específico ele se apresenta a Jesus. Que momento foi esse? No momento que Jesus teve fome. Eu não sei qual foi a expressão de Jesus ali, mas Jesus teve fome. Ele estava observando Jesus, uma necessidade física. No momento da manifestação de uma necessidade física, você vê que ele vai colocando a coisa de dentro, de fora para dentro, né? Na manifestação de uma necessidade física, Jesus teve fome. Eu até não vejo problema, por exemplo, em Jesus transformar pedras em pão. O problema é obedecer o diabo. O problema é ele estar caminhando sobre a sugestão do inimigo. Sim. E aí o inimigo se apresenta exatamente no momento da sua
necessidade. Jesus tinha todo o poder, não utilizou, mas se ele dissesse para a pedra se transformar em pães, ela ia se transformar da mesma maneira que a água se transformou em vinho. Não é? Então, o problema é de onde é que está vindo a orientação para a ação da pessoa, para a caminhada dela. Então, o inimigo percebe que ele está ali, então, com uma necessidade física, chega e diz, transforma essas pedras em pães e coma, ou seja, mata a tua fome. Nesse momento, qual foi o posicionamento de Jesus? É o mesmo nosso diante das nossas necessidades. Ele disse, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a resposta para nós é viver sobre a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo não se deu por vencido. O que ele fez? Levou Jesus, transportou Jesus para o pináculo do templo, o prédio mais alto daquela época, e tentou a alma de Jesus. Foi? Disse, se tu és o filho de Deus, salta daqui abaixo. Ele usou até a Bíblia para isso. Está escrito que ao teu respeito ele dará ordem aos anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus, ele sabendo quem ele era, qual foi a resposta dele? Não tentarás o Senhor, teu Deus. O inimigo não se dando por vencido, ele transporta Jesus para um alto monte. Olha a ousadia. As escrituras estão me dizendo que foi Satanás que transportou Jesus. Transportar e carregar. Agora você tem Jesus, sendo quem ele é, filho de Deus, jejuou 40 dias e 40 noites, estava armado espiritualmente para vencer todos os tipos de batalha espiritual. Mas, no entanto, o inimigo não teve medo do jejum dele, da consagração dele, se aproximou, carregou ele. Eu não sei como o inimigo carregou. Se colocou nos braços, se foi por teletransporte, não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que o diabo transportou Jesus e colocou ele em cima do templo, e agora transportou Jesus e levou ele lá para o deserto. E aí o que foi mais que o inimigo tentou fazer agora? Tentar o lado espiritual de Jesus, sobre a necessidade espiritual, né? Na nível de alma, ele tenta colocar em xeque a paternidade de Deus sobre a vida de Jesus. Tu não és o filho de Deus? Salta daqui abaixo. Não é? Não se dando por vencido, leva Jesus para um alto monte, lá no deserto, não é? E agora ele mostra, através de uma visão espiritual maligna para Jesus. Jesus tendo uma visão que foi dada pelo diabo, pelo menos é o que a Bíblia diz. O diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Agora pensa aqui comigo, logicamente falando. Se você subir aqui numa torre 2.000 metros acima, aqui, será que nós conseguiremos enxergar alguma cidade do nosso estado? Não enxergaremos. Nosso poder de visão é limitado. Então, como foi que o diabo mostrou todos os reinos da terra para Jesus? Só sendo através de uma visão espiritual maligna. Mas uma coisa Jesus sabia, ele não tinha crise de identidade. O que é que ele diz para o inimigo? Adorará somente ao Senhor. Então o inimigo ele tenta o físico, necessidades físicas, tenta a alma, tentando colocar em xeque a questão da paternidade de Deus, e agora tenta na parte espiritual, né? Se prostrado me adorares, tudo isso está sob minhas mãos te darei. Agora, o interessante é que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era, ele não tinha crise de identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele podia fazer. Mesmo tendo todo o poder nos céus e na terra, ele não utilizou desses poderes para se livrar de nada que ele passou como homem. Ele sabia o que ele podia fazer. Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Isso era claro para Jesus. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia para onde ele estava indo. Então, o estilo de vida de Jesus foi um estilo de vida... Caminho e destino, né? Destino. Então, ou seja, Jesus tinha um estilo de vida. E ele não tinha uma crise. Ele sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo, sabia o que ele podia fazer e para onde ele estava indo. Não é? Então, o que nós precisamos
em Deus é exatamente dessas respostas. Nós precisamos saber quem nós somos, precisamos saber para onde estamos indo, o que nós podemos fazer, de onde viemos. São respostas que precisam ser dadas. Quando começamos a responder, dar respostas a esses anseios no nosso interior, a coisa vai se realinhando, não é? E para a gente caminhar aqui, não é, para essa segunda parte, eu quero dizer o seguinte: que nós fomos criados no espírito, possuindo uma alma, habitando num corpo, fomos criados por Deus para cumprir propósitos específicos. Quais são? A pergunta que foi feita no início, né? Que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou esse ser, tricotômico, um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Criado à imagem e semelhança de Deus com propósito definido. Quais são os propósitos de Deus para mim? Eles também são vivenciáveis pelo povo de Deus em 3 dimensões. Eu observo assim: dimensão geral. Então, todo ser humano tem essa mesma finalidade. Não importa onde ele vive, o que ele escolheu para crer. O que importa é que o Senhor criou o ser humano com uma finalidade específica, e esse é um propósito geral. Então, falar de propósito geral fala exatamente daquilo que nós criamos para ser. Propósito geral, não é? Então, fala do que todo ser humano foi criado para ser. E o ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, falando de caráter e de personalidade. O ser humano foi criado para isso, todo ele. O segundo nível, então essa é uma finalidade, né? Então, o propósito geral fala do objetivo pelo qual fui criado de uma maneira geral, né? Mas também o Senhor tem um segundo nível de propósito para as nossas vidas quando Ele nos cria. O Senhor tem um nível de propósito individual. Cada um de nós somos seres humanos, mas cada um diferente. Não existe ninguém igual, né? Não tem nenhuma pessoa, mesmo aqueles que são gêmeos univitelinos, eles não são iguais no seu caráter, na sua personalidade, não são iguais nas digitais, na íris dos olhos, enfim. Isso indica que o Senhor nos criou você, nos criou para cumprir um propósito nessa esfera da individualidade. Viver a nossa história, construir a nossa história em Deus e deixar um legado. História é tudo aquilo que a gente faz, legado é tudo aquilo que a gente é e está se tornando, né? Então, o Senhor nos cria para esse fim também. Viver uma história em Cristo e deixar um legado. Mas não viemos para viver simplesmente representando Deus de maneira individual. O Senhor também nos criou e nos colocou para viver em sociedade, comunidade. E esse é o terceiro nível de propósito de Deus para a gente. Perceber que não vivemos sozinho, representar Deus como pessoa e sozinho. Nós vivemos numa comunidade. Já nascemos numa comunidade, no mínimo de um pai e de uma mãe, não é? E nesse nível de propósito coletivo, o Senhor tem a missão para cada um de nós de ajudar o nosso próximo a construir a sua história nele e a deixar o seu legado. Vivi algumas experiências extraordinárias nesse processo. E eu quero contar apenas uma, né, porque o nosso tempo já está indo embora, mas é importante a gente marcar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que vão passar pela vida das pessoas e vão marcar de forma negativamente. Mas nós precisamos passar pela vida das pessoas e marcar positivamente, alterando, transformando, abençoando e dando um novo destino, né? Quem sabe contribuindo com Deus na vida de algumas pessoas. Quero deixar só apenas um testemunho em relação a isso. Em um dos lugares onde nós passamos, enfim,
A minha esposa, ela, né, numa das cidades onde estivemos como pastor, começou ali uma célula com crianças. E nessa célula tinha uma menina de 8 anos e foi necessário a gente ir à casa dos pais para pedir autorização para ela vir para a célula. Anos mais tarde, eu descobri que essa menina apanhava de sua mãe para não ir para a igreja, para não ir para a célula. Mas toda semana, dia da célula, a gente ia buscá-la, chegava lá, ela estava pronta. Mesmo sabendo que depois, quando voltasse para casa, iria apanhar. Mas essa menina, ela foi apaixonada por Jesus. Ela tinha cerca de 8 anos. Enfim, a história passou, a gente se mudou daquela cidade, constituímos ali um outro pastor, e uns 6 anos depois eu voltei para ministrar naquele lugar. Agora já era uma igreja grande, alcançando aí talvez quase 1.000 membros, e eu estou ali ministrando naquele culto. No final do culto, vem uma moça, bem formada, grande, pediu para me dar um abraço e ela tremia muito. Chamei o pastor para saber o que estava acontecendo, ele não entendeu, a pastora também não. Depois, quando ela se recompôs, ela disse: pastor, o senhor me conhece? E eu, como posso te conhecer, né? Tanta gente, tantas pessoas que a gente encontra por aí. Disse: não, eu sou aquela menina que vocês iam lá em casa pedir para minha mãe para eu ir para a célula. E aí ela conta que apanhava da mãe quase todas as vezes que voltava da célula. Mas aquela menina foi marcada por Jesus através daquela célula. E naquele dia, ela estava batizando 25 pessoas. 25 pessoas, e dentre elas, os seus parentes, praticamente todos. Agora, quem eram os parentes dessa menina? Algumas das tias eram garotas de programa, prostitutas. Estavam ali sendo batizadas por ela naquele dia. Seu irmão e algumas pessoas da sua família envolvida com o tráfico e com facção daquele setor. Eram faccionados. Estavam ali sendo batizados por elas naquele dia. Seu pai, que a casa dele tinha um janelão grande, e ele vendia ali bebida alcoólica, né? E aqueles homens bebiam, que caía ali na porta, estava ali sendo batizada por aquela menina. Então, ou seja, Deus nos levantou e nos levanta com esse propósito de alterar, transformar e abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Amém. Ótimo. E uma coisa interessante em relação ao propósito de Deus para a gente é que sou eu e é você que tem a responsabilidade para discernir esse tempo. Qual é o tempo que eu tenho, que nós temos, para viver os propósitos de Deus, de acordo com as Escrituras? Eclesiastes, no capítulo 3, se não me engano, no verso 3, também vai dizer o seguinte: existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O importante perceber é que todo o propósito de Deus para as nossas vidas, ele só pode ser vivido dentro de um espaço de tempo, dentro de um determinado tempo. E aí a pergunta que eu faço para a gente encerrar é: qual é o tempo que eu tenho como pessoa para viver os propósitos de Deus? Qual é o tempo que nós temos para viver os propósitos de Deus? Também estão subdivididos em 3 categorias de tempos. O número 3 é um número profético, é um número que traz a perfeição de Deus, assim como o número 7. É o número da triunidade divina, não é? E ele está presente em tudo que se pensa na natureza. São 3 elementos, né? Terra, ar e água. Né? Então está presente em tudo que você possa pensar. Né?
Os propósitos de Deus são vivenciáveis em 3 níveis, 3 dimensões: geral, individual e coletivo. Eu possuo uma forma tricotômica, espírito, corpo e alma, e os propósitos de Deus também para a minha vida seguem esse mesmo padrão. Esse mesmo padrão. É preciso entendermos qual é o tempo que eu tenho para cumprir, para viver os propósitos de Deus. Eu entendo que os propósitos de Deus, eles são, primeiro, qual o nível de tempo? Qual o tempo que nós temos para viver o propósito de Deus? Já que o propósito de Deus, ele só pode ser vivenciado por nós dentro de um espaço de tempo. Qual é esse tempo? Sabe qual é esse tempo? O espaço de tempo do dia que eu nasci até o dia que eu for arrebatado ou eu descer às sepulturas. Não vamos ter outro tempo para cumprir o propósito de Deus. Esse é o primeiro nível de tempo que precisa estar vivo, consciente, na nossa consciência. Poxa, eu só tenho esse tempo de vida, do dia que eu nasci até o dia que eu morrer. Qual é o segundo nível de tempo que precisa ficar claro? Gente? O segundo nível de tempo é que eu estou indo para a eternidade. Para o tempo da eternidade. Deus é eterno. E ele está lá na eternidade me esperando. Eu preciso ter esse entendimento desse tempo. Dessa transição de tempo. Eu estou aqui de passagem. E o Senhor está na eternidade me esperando. Me esperando. Então, isso precisa também, nesse processo de viver os propósitos de Deus, como pessoa, isso precisa estar vivo dentro de nós. Agora, o terceiro nível de tempo que nós temos é o hoje. É o hoje, né? O nosso passado, não tem como mais a gente, eu estou com 47 anos, não tem mais como eu voltar lá aos meus 15 anos. Não tem mais como a gente voltar no nosso passado, não é? Sim. Então, o único tempo que nós temos é o agora, o presente. E é aqui, nesse presente, que eu preciso me posicionar como um homem de Deus, de acordo com os princípios da palavra, para viver essa vida que o Senhor me deu, cumprindo o propósito estabelecido por Ele mesmo, para as nossas vidas. Forte. Queridos, alguma pergunta? O Danielzinho tá cantando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, alguma pergunta, dúvidas, sugestões? Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar aqui? Quer deixar aqui? Quer registrar? Digita aqui nos comentários. Alguma dúvida? Quem quer contribuir com alguma... Então é isso, meu povo. Deus quer restaurar nossa identidade para que nós possamos viver esse propósito de glória em glória. E já finalizando aqui, né, pastor? Tem Isso. um pouco aqui. O Senhor quer nos levar para esse nível de entendimento. A palavra glória ali, né, não é só um poder. Não. Eu fui buscar o significado original dessa palavra. Uma delas é peso, presença. Sim. Você já viu quando uma pessoa muito importante chega na sala? Tem pessoas que estremecem, ficam nervosas, ficam ansiosas, porque é um impacto. A presença da pessoa ali, ela gera um constrangimento, ela gera um posicionamento, ela gera uma reação em mim. O número 2, opinião. A palavra glória ali é opinião. Então, a presença de Deus é a opinião de Deus, ela me transforma, ela nos transforma para que nós possamos viver esses propósitos. Então, dado aqui esse entendimento acerca da nossa identidade, acerca das funções específicas do espírito, da alma e do corpo, e o tempo que eu tenho, eu entendo assim, pastor,
Nós temos a antiga aliança, né? Temos ali a Torá, a Taná, que nós conhecemos como o Pentateuco e os proféticos e o histórico. Depois nós temos ali os 4 evangelhos, né? Isso. Que fala acerca de Cristo. Então, o Cristo de forma escondida em tudo ali, né? Sim, representado. Sim. Depois de forma clara nos 4 evangelhos. E nas cartas eu vejo a vida de Cristo na vida da igreja, e em Apocalipse eu vejo a colheita dessa vida. Sim. Então, esse tempo que nós temos para poder executar essa vontade é um tempo muito curto. Haverá a colheita dessa vida, ou seja, por ação, seja por omissão, seja por o que nós chamamos de a pessoa, o nécio, né? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Ou é aquela pessoa que de fato é um ignorante. E o Senhor quer que nós tenhamos esse conhecimento acerca da identidade. Então, o que está faltando? Eu não sei quem eu sou, então é nisso que eu tenho que correr atrás, tenho que focar, né, na dependência do Espírito Santo, ajuda do meu discipulador, da pessoa que cuida de mim. Se você não tem alguém que te orienta nisso, te orienta a orar ao Senhor e buscar isso urgente. E número 2, ou na sequência ali, procurar esse propósito, colocar em prática esse propósito a partir da identidade. Aquilo que você faz com a identidade que Deus te deu, para que haja essa colheita. Olha, você quer falar, minha filha? Não, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre Adão, quando fala que Deus criou ele como, já que a gente está falando de alma, que ele foi feito alma vivente. Então, quer dizer que a alma dele, eu não entendo muito, mas era tipo como se fosse a alma dele era vivificada? O senhor entendeu minha pergunta? Eu entendi mais ou menos o que você quer saber. Então, assim, Adão e Eva, antes de pecar, foram as únicas pessoas que viveu a essência original de quando Deus idealizou criar o homem. Ele viveu 100%, a sua alma era 100%, eu diria assim, dentro daquilo que Deus tinha idealizado, né? Então, a mente de Deus 100%, o coração de Deus 100%, enfim, eles puderam viver esse nível, né? Basta a gente dar uma olhada e observar, por exemplo, Adão foi quem deu nome a todas as coisas, todos os animais. Só alguém com a mente de Deus poderia fazer isso. E ele viveu isso na sua plenitude. Então vamos lá, né? Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Deus toma do pó da terra, forma ali um boneco de barro, só para a gente compreender direitinho isso aqui. E após formar esse boneco de barro ali, o Senhor assopra nele o fôlego de vida. O fôlego de vida é o Espírito. No momento que há um contato do fôlego de vida com a matéria, foi gerado a alma, não é? E ele passou então a ser alma vivente e viveu até a sua queda na plenitude daquilo que Deus havia criado, não é? Então, só para também esclarecer um pouquinho, às vezes a gente faz uma confusão em relação ao que é alma e o que é espírito, né? Espírito é o nosso ser. Enfim, já assistiu aquele filmezinho do Gasparzinho, um antigo que existia, né? Um fantasminha. Se aquilo ali puder simbolizar alguma coisa, aquilo ali seria o espírito. Porque a nossa alma ela é formada por essas 3 funções: mente, vontade e emoção. O espírito para se relacionar com Deus, a alma com esses 3 elementos, mente, vontade e emoção, para nos dar um autoentendimento de quem a gente é, dar uma cosmovisão de tudo, né, e nos enxergar inserido nesse meio, e o corpo, que é a parte física que nos faz ter contato com tudo aquilo que é matéria.
Claro, claro. Amém. Obrigado, sim. Amém, queridos. 1 minuto para a gente terminar. Passou a hora com a gente. Pois amém, Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te dar a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pedir ao Senhor que o Senhor a cada dia possa estar iluminando, trazendo no nosso coração, nossa mente, o entendimento de quem o Senhor é. Também, Senhor, para que nós possamos a cada dia estar entendendo quem somos no Senhor. Ó Deus, e de alguma maneira toda crise, toda a falta de entendimento de quem eu sou no Senhor possa vir a cair por terra à medida que vamos crescendo e nos relacionando com o Senhor, à medida que a nossa mente, Senhor, vai sendo transformada e essa luz do Senhor, essa verdade do Senhor vai sendo, ó Deus, implantada no interior de cada um, gerando o caráter do Senhor. No nome de Jesus, assim nós oramos e abençoamos, Senhor, a cada um nessa hora e te damos graça no nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, Deus abençoe. Foi muito bom nós estarmos aqui. Obrigado, pastor. Amém. Vamos fazer isso mais vezes. Que o Senhor venha abençoar e recompensar por todo esse tempo, todo esse conhecimento, toda essa vivência aqui com a gente. Nós vamos mais vezes. É uma benção. Pastor Ivan, um homem muito experiente aí, já tem praticamente 25 anos de ministério? 25 anos. 25 anos de ministério, trabalhou intensamente nessa área de cura e libertação junto com a escola, a IFOL, né? Escola, aquela escola, nosso corte, né? Pastor Costa, da Jocum. Suporte da Jocum. Então, tem uma experiência ampla aí na questão, é teólogo, tem experiência também com o pastorado, tem muita bagagem para a gente para nos abençoar. Logo, logo ele vai estar aqui com um canal no YouTube, então a gente já está ajudando a divulgar, está propagando aí a palavra e mais um canal de bênção em favor de Deus aí na internet. Amém? Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, paz, queridos. povo de Deus. Paz, shalom. Shalom. Deus abençoe.